Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos dar sequência à nossa classe de palavras. Hoje nós vamos trabalhar sobre verbos. O que são verbos? São palavras que exprimem três situações. A primeira delas é ação. Também pode exprimir estado e ainda fenômeno da natureza. Nas frases aqui, eu tenho as três situações citadas. O pássaro voa. Meu verbo aqui, palavrinha voa, que vem do verbo voar. Voar é ação. Então, meu primeiro verbo exprime ação. Eu estou feliz. Meu verbo estou. O verbo estar, que é um estado. E choveu muito ontem à noite. Meu verbo aqui, choveu. Choveu é de chover, que é fenômeno da natureza. Os verbos são classificados em três conjugações. A primeira conjugação, nós vamos encaixar todos os verbos terminados em ar. Por exemplo, cantar, dançar. A segunda conjugação são os verbos terminados em er e ainda aqueles terminados em or. Então, eu posso citar descer e também compor. Os verbos terminados em or são mais raros do que os terminados em er. E a terceira conjugação são os terminados em ir, como sorrir. As terminações são necessárias para a gente poder classificar quanto à primeira, segunda e terceira conjugação. Os verbos também são flexionados. Eles podem ter a flexão em modo, que eu vou explicar detalhadamente cada um depois, tempo, pessoa, número e voz. O modo, nós temos 4 modos diferentes em que o verbo pode se encaixar. O primeiro modo é o modo indicativo. O que é o modo indicativo? Quando eu indico certeza, o meu verbo vai estar no indicativo. Tem que ter precisão de quem fala. Eu gosto de chocolate. Meu verbo aqui, gosto de gostar. Tem certeza na frase, então o meu verbo está no modo indicativo. Temos o subjuntivo, que indica incerteza, é o contrário, olha. O subjuntivo gera dúvida de quem fala diante do fato. Espero que você esteja bem. Então, o nosso verbo aqui, olha, nós temos 2 verbos. O verbo espero e o verbo esteja, certo? Um indicação e o outro indica estado. Gera uma dúvida. Não tem como eu saber com exatidão se isso realmente vai acontecer. O verbo também pode estar no modo imperativo, onde ele indica ordem, solicitação, convite e ainda um conselho. Não cante agora. Meu verbo aqui, olha, cante, está na forma negativa porque tem a palavra não aqui. Ele está indicando um conselho. Não cante agora. O modo indicativo, ele é muito utilizado tanto em propagandas quanto em receitas que dá a ordem para você fazer. Bata os ovos, coloque a farinha. Então, está no modo imperativo. E nós temos ainda o modo infinitivo, que indica estado natural do verbo terminados em ar, er, or ou i, que a gente falou ali na classificação de primeira, segunda e terceira conjugação. Depois do modo, nós vamos aprender sobre o tempo verbal. Nós temos 3 tempos básicos, que é o presente, o pretérito ou passado e o futuro. Só que a gente vai aprofundar um pouquinho. Presente a ação está acontecendo. Então, eu levanto cedo. Meu verbo, levanto, que vem do verbo levantar. O pretérito ou passado é a ação
já acontecida, a ação já aconteceu. Só que eu tenho 3 tipos de pretérito. Eu tenho o pretérito perfeito, que eu digo, eu levantei cedo. Meu verbo aqui, levantei. O imperfeito me diz que eu levantava cedo. Tá tudo sem ponto, ó. Eu levantava cedo, então, verbo levantava. E pretérito mais que perfeito, eu levantara cedo. Esse tipo verbal aqui, vocês geralmente não usam muito no dia a dia de vocês, mas também está dentro da nossa norma. E o futuro, a ação ainda vai acontecer. E eu tenho 2 futuros. Eu tenho o futuro do presente, que me diz que eu levantarei cedo. E eu tenho o futuro do pretérito. Eu levantaria cedo. Então, nós temos aí, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 formas verbais diferentes para conjugar um verbo. Nós vamos fazer o exercício da página 117 da apostila de vocês, o número 7. A ordem é o seguinte: mude os tempos dos verbos de acordo com as indicações. Letra A. O circo chegou à cidade. O meu verbo chegou. Só que eu quero que ele esteja no futuro do presente. Então, vamos colocar o verbo no infinitivo para vocês poderem entender. Chegou vem de chegar, certo? Ele no futuro do presente. Aqui, ó, futuro do presente. Então, ficará chegará. Corrigindo a frase, então, o circo chegará à cidade. Letra B. A plateia vaiava o mágico. Então, a palavrinha vaiava, que vem do verbo vaiar. Eu quero que ele esteja no presente. Então, a plateia vaia o mágico. Chico era mais engraçado. Meu verbo era, que vem de ser ou estar, não é isso? E isso aqui eu quero no presente. Se ele era, no presente ele é. Letra D. A planta cresce bonita. Verbo cresce, que vem do infinitivo crescer. Eu quero no pretérito perfeito. Então, a planta cresceu. Letra E. As crianças nascem sadias. Então, verbo nascem, que vem do infinitivo nascer. Eu quero esse verbo no futuro do presente. Então, as crianças nascerão. E a letra F nos diz que os artistas descerão do palco. Verbo descerão, que vem do verbo do infinitivo descer. Eu quero no pretérito perfeito. Então, os artistas desceram do palco. Com AM. Lembra disso aqui, ó. Ão tá no futuro. AM tá no passado, ok?